Senhoras e senhores, ela é fundadora da Karina Carvalho Ginástica Artística. Cada 15 dias está aqui com a gente. Karina Carvalho, seja muito bem-vinda. Tudo bom, Karina? Obrigada, tudo bem e você? Tudo bem também. Vocês estão com a unidade reformada lá em Águas Claras, não é? Isso. Acabamos de expandir a unidade, dobramos de tamanho, dobramos a quantidade de vagas. Nossa! E já estamos esgotando. Você tá de brincadeira. É. Porque Águas Claras, é difícil a gente dizer isso, né? Porque a gente não tem dados exatos nas mãos. Mas eu tenho uma impressão, eu já morei lá em Águas Claras, que Águas Claras talvez seja, em Brasília, uma das cidades, que tem mais casais jovens, assim, até 35 anos, até 40, vamos dizer assim, e que tem 1, 2, 3 filhos. A quantidade de criança e adolescente que tem naquela cidade é impressionante, né? Tem muita criança. Eu lembro quando eu cheguei lá, era uma dificuldade para encontrar escola. Agora, o que tem de escola, o que tem de creche... Exatamente, tem ótimas escolas lá em Águas Claras. E realmente, o perfil da população ali é isso, né? São casais novos, tem muita gente recém-casada também e já estruturando suas famílias, né? Com 1, 2 filhos, até 3... É muito interessante. Eu moro hoje no Sudoeste, né? É bem diferente. Tem alguns lugares que tem um pessoal mais novo morando, mas você vai principalmente nas quadras, né? Boa parte é o pessoal mais velho, assim. Já são avós e tudo mais. Isso. É igual Asa Sul também, diferente. Eles falam que é um bairro também que tem muita gente idosa, que veio pra Brasília logo no início da cidade, né? Águas Claras é uma cidade recente, né? Tem poucos anos, assim, que estourou. Sim, bem pouco. E normalmente os recém-casados, né, começam a vida por ali, né? Compram um apartamento. Verdade. E me conta aqui, você mora onde? Hoje eu moro em Vicente Pires. Tá, você tá pertinho ali. Você tem unidade na Asa Norte, Águas Claras, onde mais? Asa Sul e Vicente Pires. Ah, tá ok. Então tá tudo por aqui. Eu abri uma lá pertinho da minha casa. É pertinho mesmo? É 500 metros. Tá, é mais rápido a pé do que de carro. Quase isso. Como é que é teu trabalho de gestão? Você fica muito presente nas academias? Não, hoje eu não tô mais tão presente, não consigo, né? Sim? Porque tem realmente uma rotina de gestão por trás que não me permite mais, né? Então, eu tenho uma rotina de reuniões fixas com o financeiro, administrativo, com a parte técnica, e tem outros compromissos empresariais, né? Eu faço muitas mentorias também. Então, acaba que eu fico com uma rotina bem cheia. Aí, a unidade hoje que eu fico mais presente é a Vicente Pires, porque é lá pertinho da minha casa. E eu tenho escritório lá, então eu faço boa parte das minhas reuniões no escritório lá. Ia te perguntar onde é que era o teu escritório. O meu escritório principal na unidade hoje... de Vicente Pires. Isso. É o meu principal, né? A gente também tem lá na Asa Norte, e agora em Águas Claras com a expansão, a gente tá fazendo uma sala de reuniões lá também, mas pela proximidade ali da minha casa, né? E eu já abri a unidade pensando nisso também, sabe, Léo? Eu falei assim, eu preciso de um pouco de qualidade de vida, né? Então, lógico que a cidade também é uma cidade que está em expansão, que está crescendo muito. Então, quando surgiu um galpão lá, pertinho da minha casa, eu falei, epa, é aqui mesmo. E abri, então hoje eu fico muito presente em Vicente Pires. Nas outras unidades é mais difícil me encontrar, sabe? Vicente Pires é a unidade mais recente sua? Isso. É a caçulinha? É a caçulinha, Quando a gente já vai entrar aqui falar daqui a pouco das crianças e tudo mais, só pegar um pouquinho dessa parte sua empresarial, porque é espetacular a tua história como empresária. Primeiro porque a gente tá aqui diante de uma pessoa, você fez, a tua formação é na educação física ou não? A minha primeira formação foi em engenharia ambiental. Karina Carvalho. Isso. Por que engenharia ambiental? Bom, vamos lá. Na época que eu me formei, né, no colégio, e eu fui Aí a gente vai decidir, né? O que eu tenho vocação para ser? E assim, no fundo, eu sempre sabia que eu queria ser professora de ginástica. Porém, o meu pai, na época, falou assim, educação física não. Você vai fazer medicina, direito ou engenharia. Ai. E aí eu falei assim, ai Jesus, então tá bom. Eu não era muito das humanas, direito eu já descartei de cara, falei, não tem a menor condição. Medicina, assim, eu era meio fraca, assim, pra coisa com sangue, machucado. Não falei, isso não vai dar certo não. Falei, vou fazer engenharia. E aí escolhi a engenharia ambiental.
Então, fui fazer engenharia ambiental na Universidade Católica de Brasília. Bacana. E é um curso, assim, sensacional. Eu acabei me apaixonando muito. Eu entrei, assim, meio perdida. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer lá dentro, não. Mas logo eu me apaixonei. Olha só. Me apaixonei, assim, de verdade. Eu sou muito sustentabilidade, meio ambiente. Legal. Eu já tinha, assim, essa preocupação muito grande. E lá na faculdade, a gente só enfatizou mais, né? Então, eu trouxe muitas questões que eu aprendi lá na engenharia sobre eficiência, sobre fazer mais com menos, né? E não é Você só... trouxe pra tua gestão hoje como empresária. Sim. Olha sim. que bacana. Eu tava numa reunião essa semana passada e com os meninos que a gente contratou, estavam fazendo um trabalho juntos. E aí eu falei isso, né? Eu sou muito da eficiência, eu gosto de fazer mais com menos, eu não gosto de gastar tempo nem energia pra você tá fazendo qualquer tipo de tarefa, né? Aí você falou assim, nossa, que pensamento de engenheira. Eu falei, mas eu sou engenheira. Aí eles, E eu nunca nem tinha comentado que eu era engenheira, mas ele achou, assim, o pensamento bem de uma engenheira mesmo. Então, eu aplico isso em todas as áreas da minha vida. Eu odeio desperdício de tudo, seja de material, de energia elétrica, como energia nossa, né? Nossa energia vital também. A gente não pode ficar gastando assim. Então, eu gosto muito da eficiência. Da gente fazer mais com menos. Qual é o melhor resultado que eu consigo obter com o mínimo gasto energético, né? E isso você trouxe da engenharia, mas o quanto que isso veio também do esporte para você? Você consegue pegar assim, pô, isso aqui no esporte me ensinou isso aqui também. De repente a faculdade me potencializou essa parte também. Você já falou algumas coisas aqui. Mas de repente, por exemplo, sobre isso, deixa eu buscar caminhos mais curtos para ter um resultado maior. Isso. A ginástica, uma aula de ginástica, ela já é estruturada assim, né? Você já tem que pensar o processo pedagógico para que a criança aprenda e de maneira rápida, né? Porque a ginástica também, quando você fala em ginástica de alto rendimento agora, tá? Não massificação, mas alto rendimento principalmente, você tem um tempo curto para ensinar a criança uma quantidade muito grande de movimentos. Então, o seu processo de ensino tem que ser eficiente. E quando o professor ele não se prepara, ele não estuda, ou ele não domina aquilo que ele vai ensinar, acaba que o processo fica moroso. Porque aí a criança erra de novo, e se o professor não tá ali atento, ele não tá conseguindo identificar onde que tá o erro, vai demorar mais para a criança aprender. Tá. A possibilidade de perder a criança pro esporte é grande? Também. Tá. Porque se ela for ficando chateada, né? Frustra, né? Isso. E ela não conseguir administrar aquilo dali, e o professor não conseguir intervir a tempo, você perde. Né? Não tô conseguindo fazer. Aí fica um processo demorado demais e não precisa ter. Não precisa ser tão demorado. Quando você alinha a técnica com as habilidades específicas da criança, você consegue fazer com que ela aprenda o movimento, né? E no menor espaço de tempo possível. Eu fico vendo a competição da ginástica artística, né? E aí eu vejo assim, vocês têm um tempo para entregar aquela quantidade de movimentos. Existe uma quantidade X que você tem que entregar ali? Você pode ultrapassar? Eu uso o tempo a meu favor? Como é que funciona isso? Então, para cada nível da ginástica, você tem uma quantidade de exercícios a serem feitos em cada aparelho, né? Então, falando de ginástica artística feminina, são 4 aparelhos. Trave de equilíbrio, paralelas assimétricas, solo e salto sobre a mesa. Ok. Então, vamos lá. Nível 1, a criança tem que fazer XYZ no solo, XYZ na trave, XYZ na paralela e XYZ no salto. Então, ela é obrigada a fazer aquela quantidade de exercícios. Então, normalmente, quando a gente monta o planejamento da criança, a gente monta de acordo com aquele nível ali que ela se encontra. Consegui cumprir tudo no nível 1, agora eu vou passar para o nível 2. Que aí são uma outra lista de exercícios, nos 4 aparelhos. São mais complexos? Mais complexos. Cada vez mais complexos, né? Só que a criança tem que caminhar os 4 aparelhos juntos, né? Então, às vezes, a gente tem uma menina que se destaca muito no solo, mas tem dificuldade na paralela. Ou se destaca muito na trave, mas tem dificuldade no salto. Então, não dá pra ela estar andando um aparelho num nível
e o outro aparelho no outro nível. Você até consegue adiantar dentro da aula, né? Se você tiver tempo disponível, você vai adiantando o aparelho que ela tá com mais facilidade. Porém, em termos competitivos, ela tem que competir no mesmo nível ali nos 4 aparelhos. Não, a partir de hoje eu prometo, eu vou respeitar mais os ginastas artísticos. Porque quando a gente vê o solo, e aí você falou, como é que chama? É argola paralela? Paralelas assimétricas. Paralelas que são argolas, não é isso? Não, são aquelas 2 barras assim que fica uma mais baixa e uma um pouquinho mais alta. Não, que parece ser tão difícil. E é. É, né? Muito. Assim, o solo para essas barras assimétricas, como é que repete o nome, por favor? Paralelas assimétricas. Paralelas assimétricas. Pro solo, eu vejo uma distância tão grande. Sim. E você ter que estar em níveis, ou no mesmo nível, ou muito próximo ali, um do outro, é bem desafiador isso, né? É muito desafiador, né? O solo é um aparelho que ele é tipicamente... ele demanda tipicamente os membros inferiores, perna. Então, a criança tem que ter perna forte. Já a paralela assimétrica é um aparelho de membros superiores, braço. Olha aí. Então, assim, pro caso das meninas, principalmente, né? A mulher, ela não é tão forte, né? Nos membros superiores. O homem, não. O homem até... É bem nítido isso na academia, né? Os homens gostam de malhar braço, as mulheres gostam de malhar perna. Mas isso também tem uma característica fisiológica. Então, a paralela, ela acaba sendo um aparelho desafiador para as mulheres. E é o aparelho que hoje o Brasil tem maior dificuldade. É a paralela assimétrica. Então, é muito mais fácil a criança evoluir no solo do que evoluir na paralela. Só que para ela mudar de nível, ela precisa que todos os aparelhos estejam andando juntos, né? Então, cabe ao treinador ali montar as estratégias pedagógicas para que essa criança consiga andar com todos os aparelhos dentro do mesmo nível. Muito bom isso daí. Eu fico pensando como é que é na sua cabeça quando você é um atleta, né? Porque assim, aí só voltando à questão, tentando casar essa questão da engenharia, do consumo de energia e tudo mais, quando você traz a energia vital. Eu achei muito interessante essa tua colocação, que é algo que eu confesso que eu cada vez eu tenho mais me preocupado a respeito disso. Eu lancei com o pessoal que cuida da minha agenda, é uma brincadeira meio séria, falando assim, nosso desafio agora é a agenda zero. Que é o quê? Vamos poupar o máximo de energia pra gente poder colocar energia naquilo que traz resultado, né? E eu fico imaginando como é que você consegue trabalhar isso, porque como é que você se educa, porque você gosta do solo, porque o solo você tem mais resultado, é mais simples pra você. A minha estrutura física, ela facilita o trabalho no solo. Isso. Mas eu não posso gastar toda a minha energia aqui, porque talvez eu precise, na verdade, de mais energia naquele que não é tão simples pra mim. Exatamente. Né? Quando você era atleta, qual dos 4 que você gostava mais? Paralela. Óbvio! Meu Deus, você tá de brincadeira comigo. Gostava de praticar, meu aparelho preferido. E mesmo? é o meu aparelho como treinadora que eu amo ensinar também. Como é que você vê as crianças, principalmente as meninas, que é a maioria até da tua clientela, elas ficam um pouco resistentes à paralela? Não, elas gostam muito da paralela. Elas gostam muito. Muito por sua culpa? Desculpa assim, a culpa no sentido positivo da palavra. Porque você ama. Eu amo. Mas é porque a paralela, ela é desafiadora, ela é diferente. Né? Ela é diferente de tudo. Você vai ficar pendurada pelos braços. Então, ela tem um atrativo que a criança olha e ela gosta. Ela quer aprender a paralela de qualquer jeito. É bonito. É lindo. É lindo aquilo ali. Quando pula de um pro outro, aí vai, cai meio com a barriga. Eu não sei explicar. Você podia um dia mandar uns vídeos. Sim. Lá da escola, você não quer trazer pra próxima vez? Posso trazer. Que a gente coloca aqui. Vai ser bem legal. É isso mesmo, eu falo. É quase como se fosse uma valsa. A paralela, ela tem um ritmo. O barrote, ele joga a menina pra cima, joga a menina pra baixo. E é muito técnico. Além da força, é muito técnico. Você tem que usar ali a biomecânica, a física ao seu favor. Mas na fase inicial, quando a criança tá ali no programa de iniciação, ou até é uma ginástica que a gente tá preparando para alto rendimento, ela precisa ter um treinamento muito técnico, né? E aí acaba que elas têm muita vontade de aprender o exercício, mas ele não é tão simples, né? Então, assim, é diferente. A gente olha na Olimpíada, vê uma série de paralela, vê a menina girando pra tudo quanto é. Eu quero chegar lá e fazer aquele giro. Nossa, se vocês soubessem que pra fazer aquele giro, que é o mais simples, mas é o que passa por cima do barrote, é tão difícil ensinar aquilo ali, é tão difícil.
demanda muita força, demanda muita Eu técnica. imagino, porque quando você não sabe... Posso só dar um exemplo aqui? Semana, eu nado, né? Aham. Não sou nadador profissional nem nada, mas eu gosto muito de nadar. Hoje eu nadei 5.000. É muita coisa, assim. Foram 2 horas e 20 nadando. Uhum. E semana passada foi treino de borboleta. Aham. Eu nado os 4 estilos, mas borboleta pra mim é o mais desafiador. E às vezes você fica muito tempo sem nadar borboleta, porque a gente trabalha muito volume. Uhum. E a semana passada todinha foi borboleta. Eu lembro que a segunda e a terça foram mais desafiadores, porque eu tava trabalhando mais relembrando a questão, como é que fala? Da coordenação motora. Uhum. Ou seja, diferente do crawl, por exemplo, Uhum. que eu chego ali e nado. Uhum. Então, quando eu vou nadar o borboleta, se eu fico muito tempo sem nadá-lo, além de ter o esforço do nado, que ele demanda muito mais energia, em todos os sentidos, perna, braço, tronco, tudo, tem a questão também que eu tenho que pensar ele. Uhum. Lá na ginástica é semelhante isso? Lá, no caso em especial das barras? Sim. Assim, não só na barra, mas em todos os aparelhos, para ele ficar automático, você tem que repetir muito. Né? E aí, casa até com o tema que eu trouxe para hoje, que era a questão do hábito, né? Como o esporte como um formador de hábito também na vida da criança. Então, o hábito é aquilo que você repete inúmeras vezes até que ele fique automático. Então, no esporte é exatamente isso. Você tem que repetir muitas vezes para você conseguir dominar aquele movimento até o ponto que você não precisa mais pensar para executar. Parece que o corpo vai e faz sozinho, né? Mas no início, sempre, quando você tá aprendendo qualquer movimento, precisa disso daí. De você tá pensando o movimento. É pensar, onde que eu vou botar minha perna? Onde que eu vou botar meu braço? Aí vem o treinador, estica o cotovelo, fecha o peito, encaixa o quadril. Vem com um monte de detalhes. Então, é muita coisa pra criança pensar e mandar informação pro músculo, né? Pra ele executar o movimento. Até que ele fique automático, e aí quando fica automático é o melhor dos mundos, né? Fica mais fácil pro treinador e fácil pra criança também. Ela não precisa pensar pra fazer, ele já sai naturalmente. Karina, me diz aqui, quando você vai pra uma competição, trazer, porque essa é a tua história, né? Por exemplo, você lembra assim quantas vezes que você treinava cada um desses exercícios a ponto de se tornar algo, virou tanto parte de você, se tornou esse hábito, que quando você ia pra competição, entre aspas, tá? Porque eu imagino que seja muito desafiador, mas é quase que natural. Ou seja, você já tá no gatilho de cada um. O exercício número 1 já é o gatilho pro exercício 2 e o 2 já é pro 3. Você já não tô mais pensando, virou um hábito. Isso. Quantas vezes que você chegava a fazer cada um deles, por exemplo, no treino diário? Você lembra? Olha, a gente repete muitas vezes. Tem exercícios, assim, que nas fases iniciais você repete no mínimo umas 10 vezes. Em um dia? Em um treino. Então, quando a gente tá falando de alto rendimento, hoje a gente tem meninas lá que treinam 5 vezes na semana. Então, 5 vezes na semana, repetindo 10 vezes, já dão 50 repetições na semana. Já dão 200 repetições no mês. E se você vai ficar ali, sei lá, 4, 5 meses fazendo aquilo, a gente tá falando de 1.000 repetições para o movimento chegar a entrar numa série e ser apresentado numa competição. Pá. Isso em altíssimo nível, Ok, né? ok. E são 4, né? Mas a tendência é essa, você vai trabalhar você cria esse hábito, essa sequência Isso. e gira. O outro, mesma coisa, cada um deles é esse processo. Isso. Para cada exercício é o mesmo processo. Para cada exercício é o mesmo processo. Então, é um trabalho de repetição constante. Eu tava lendo uma matéria do Michael Phelps, para quem não lembra, o maior medalhista de natação de todos os tempos, ele é americano. E ele conta que uma vez, como eu gosto de natação, né? Pra mim encanta, né? Que ele mergulhou pra nadar, só que o óculos dele virou. Entrou muita água. E aí tava incomodando ele. Só que ele tava numa competição, era uma Olimpíada. Só que ele já tinha contado a quantidade de braçadas que ele dava. E ele escolheu assim, eu vou continuar aqui com a dificuldade tentando enxergar ou eu fecho os olhos? Ele optou por fechar os olhos. Olha. É incrível isso, né? Então eu fico pensando na virada. Porque, por exemplo, 100 metros, tudo bem que é piscina olímpica, que 50 metros vai ter que virar uma vez. Então, no momento da virada, ele com os olhos fechados. Sabia a hora certa de virar, né? Isso é o hábito. Vocês não têm essa situação, por exemplo, da água, mas eu fico impressionado porque é uma quantidade de movimentos num tempo muito curto. É muita intensidade e muitas vezes até com muita velocidade. É mais ou menos isso dele. Essa proposta é próxima disso.
É a mesma coisa, basicamente. Fica tão automático, por exemplo, a corrida do salto, né? A gente vê lá, a menina prepara, levanta o braço e sai correndo, né? E as pessoas pensam, ela sai correndo, pula no trampolim e fez o mortal. A gente sabe exatamente quantos passos ela vai dar até chegar no trampolim. A gente tem que saber exatamente qual é a perna que ela sai lá no início. Eu saio com a perna esquerda, eu entro no trampolim com a perna esquerda. É tudo milimetricamente calculado. E é essa quantidade de repetições para depois você fazer uma série. Um salto sobre a mesa, ele não dura, sei lá, acho que 15 segundos. Se você for olhar da hora que ela levanta o braço e a hora que ela aterriza no colchão, não vai dar 15 segundos. Porque a prova toda é só isso, né? Ela vai, salta, tem um giro. Isso, Na hora isso. que ela... Como é que fala? Aterriza. Aterriza e fala pousa. Aterrissagem. Na hora que ela aterriza... É bonitinho, pensei em pássaros, viu? Na hora que ela aterriza ali, acabou. Acabou. Aí ela já fez o salto dela. E quantas vezes ela repetiu esse salto em treinos para apresentar lá em 15 segundos? Né? Uma série de paralela que a gente estava falando, que é tão difícil. Uma série de paralela dura 20, 25 segundos, no máximo, uma série grande. E quanto treino tem, quantas horas de treino, quantos meses, quantos anos para você conseguir chegar naquela série. O aparelho que é mais demorado é o solo, que uma série de solo dura 1 minuto e meio. Meu Deus do céu. Então você treina para você ter aqueles minutos ali de glória. E aí você chega na competição, que aí você falou assim, porque a gente treina para que seja natural e o objetivo é que chegue na competição e a criança consiga fazer aquilo, ou o atleta consiga fazer aquilo com a melhor performance possível. Porém, você tá tirando ela totalmente do ambiente que ela tá acostumada, né? Sim, no sim. treino, você repete ali 10 vezes o movimento, mas você tá no ginásio que você conhece, no aparelho que você treina todos os dias, com seu treinador que você conhece ali do lado. Aí você vai para uma competição, você chega num ginásio que é totalmente diferente do seu, que normalmente você tem uma diferença muito grande de um ginásio de treino para o ginásio de competição em termos de altura de teto, distância das paredes, e tudo isso modifica a noção espacial da ginasta. Então, em altíssimo nível, o atleta chega na competição, ele tem que fazer 2, 3, às vezes 4, ou às vezes até mais, quando se fala de Olimpíada, eles chegam para fazer a ambientação bem antes das competições, para se acostumarem com o ambiente. Bem antes quanto você fala? 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, depende até quando tem muita mudança de fuso, né? De um país para o outro. Então, as delegações já saem do Brasil com bastante antecedência, fica fazendo aclimatação, às vezes, em países próximos ali de onde vai ser a competição. Que interessante. E depois que chega, realmente entra lá no complexo, né? Mas eles têm aí pelo menos 1 semana de treino nos aparelhos que eles vão competir para poder se ambientar e se acostumar com o espaço, né? E nos níveis da iniciação é a mesma coisa. Então a criança está acostumada ali a competir dentro da minha academia, por exemplo. E a gente faz eventos em grandes ginásios, em outros colégios, e aí de repente a criança chega lá. Aí ela tá num ambiente que é diferente do que ela tá acostumada. Um aparelho que é diferente do que o que ela tá fazendo, né? Assim, diferenças bem simples para você ter uma ideia. Às vezes você tem um tapete do solo azul e você chega para competir num solo que é bege. Isso faz diferença. E sem contar que você chega num ambiente que tem público. Essa parte que deve ser uma das piores, hein? Um monte de gente olhando para você. Mexe muito com o seu emocional, né? Você sozinho, tem que se apresentar sozinho, entrar para fazer a sua série. Então, a parte técnica, o treinador já fez o máximo dentro do ginásio, né? Então, repetiu suas 1000 vezes o exercício. Tá pronto para competir tá pronto para competir com aquele movimento, não vai errar. Vai errar. Porque você vai tirar ela, aí chega o momento que é o jogo mental. Já não é mais técnico. O técnico foi feito na hora da competição, não é mais técnica. É quem consegue controlar a mente para que o técnico apareça, né? Porque às vezes a menina que faz 1000 vezes certas dentro do ginásio, ela chegou na hora da competição, o psicológico abalou, ela vai errar. Como é que vocês trabalham essa parte, Karina? A gente hoje tem, assim, um programa de treinamento emocional e psicológico dentro da academia. Lógico que é muito pequeno, né? Com as meninas do alto rendimento, a gente tá com acompanhamento de psicólogos esportivos, que eles estão acompanhando semanalmente, pra gente conseguir fazer um trabalho de longo prazo com elas, né? Na iniciação, a gente traz algumas propostas, alguns exercícios de controle de respiração, para elas aprenderem a manter a calma, manter o foco, manter a concentração. Então, a gente faz algumas coisinhas assim na iniciação também.
que acaba servindo pra tudo, né? Esses dias teve até uma menininha nossa que postou, e foi bem bonitinho o vídeo dela, sabe? Que ela falou, hoje a gente tava com um psicólogo e ele ensinou a gente a respirar. Quando a gente tá nervosa, você puxa pelo nariz e solta pela boca, e foi bem, bem bonitinho, assim. Então faz parte desse trabalho que a gente tem desenvolvido com elas, porque não adianta nada você treinar 1000 horas se você não trabalhar a parte psicológica delas. Vai chegar na competição, você vai mudar elas do ambiente que elas estão acostumadas e o resultado deixa de ser um resultado previsível. Né? Porque dentro do ginásio você consegue até controlar. Eu repito 10, eu acerto quantos? Tô acertando 8 de 10, tô acertando 9 de 10. Tá pronto pra botar na série? Tá pronto pra botar na série. Só que quando você vai pra competição, você muda o jogo. E aí, às vezes, essa frequência de acertos que ela tinha vai diminuir porque ela tá tremendo, ela tá nervosa, e ela não consegue se concentrar. Tem uma série de fatores que vão influenciar o resultado final. Você tá trazendo umas coisas aqui, eu tô querendo te perguntar 1 milhão de coisas, nosso tempo agora tá ficando pequeno aqui. Você trouxe uma coisa assim incrível, porque a gente tá falando muito da questão da construção de um hábito, ou seja, para que eu não gaste tanta energia mental e até emocional. Simplesmente deixa a coisa fluir. Aí você falou um pouco como é que eu vou me preparar ali para que o meu emocional esteja equilibrado, para ele, de repente, não transformar no vilão. Mas você trouxe uma coisa aqui agora muito forte, que é previsibilidade. Ou seja, eu faço aquilo ali X vezes, eu sei que eu vou ter esse resultado, porque eu já testei várias, inúmeras vezes. Essa questão você trouxe, você conseguiu de alguma forma trazer para você como empresária, como mulher hoje? Sim, porque o que você faz ali no bastidor, você não tem controle de tudo. Né? Por mais que você faça de tudo para controlar todas as situações, para preparar a sua equipe, para preparar a equipe de líderes, a equipe técnica, quando eles estão dentro do ginásio, é como se fosse a competição. Ali é o mundo real. Tem outras variáveis que entram. E a gente não tem controle de todas as variáveis. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Por exemplo, quando você foi... Essa pergunta eu queria fazer logo no início, aí passou. Quando você foi abrir a unidade de Águas Claras... Certo. Aliás, abriu não. Você tá com a unidade lá e de repente você resolve dobrar. Assim, imagino que os custos aumentaram também. Talvez não tenha dobrado, mas aumentaram. Isso é expressivo para um negócio, né? Você tem 4 unidades. As pessoas pensam que quando a gente tem muitas unidades, que agora ficou tudo fácil. Não, sempre é desafiador, na hora que você amplia, fica mais desafiador ainda. Isso. Um erro que eu tomo, um tropeço que eu tenho, ele tem uma repercussão muito maior. O quão previsível você se colocou, no sentido assim, a gente vai aumentar de tamanho, a gente vai dobrar a capacidade e a gente vai conseguir suprir. Porque você tá quase lá. A gente tá falando de quanto tempo? Um mês? Acho que já tá quase entrando quase completando 60 dias. Vai completar 60 dias que você abriu as novas matrículas. Em 60 dias você vai lotar de novo a casa. Estamos quase. Você tá entendendo isso? Tipo assim, pessoal, dobramos e tá faltando vaga. Daqui a pouquinho vai ser isso. É lindo. O quanto que essa questão de trabalhar uma previsibilidade disso acontecer... Pessoal, isso aqui é um tiro certeiro. O quanto que você trabalhou com uma margem muito pequena de erro e como é que você fez isso? Me conta. É porque a gente já tinha uma lista de espera bem grande lá em Águas Claras. A unidade de Águas Claras, ela foi a segunda unidade que eu abri, né? Então, eu abri a primeira. Ali, vamos ver o que dá isso daqui, né? E aí, de repente, eu falei assim, quer saber? Na época eu morava em Águas Claras. E eu falei, eu vou trazer isso aqui para Águas Claras, né? Eu morava num prédio lá, um condomínio, e eu falava, cara, aqui tem muita criança, não é possível que eu não vou conseguir colocar. Na época, eu abri uma unidade para ter 200 crianças. Eu falei assim, não é possível que eu não vou ter 200 crianças aqui. E abri. Só que lá, as características das lojas de Águas Claras, você não tem lojas muito grandes, você não tem lojas com... Às vezes até tem pé direito alto, porém a loja é pequena. E a ginástica, ela demanda um espaço muito grande, os aparelhos, eles são grandes. Então, eu preciso de um espaço que seja amplo, que não tenha colunas no meio e que ainda tenha o pé direito alto. E aí, quando eu procurei lá em Águas Claras, eu não achei exatamente o que eu queria, mas eu achei uma loja assim, dá pra gente fazer uma ginástica aqui de iniciação. De alta performance não dá, mas iniciação dá. Falei, vou abrir uma academia voltada pra iniciação. E a gente abriu. E lá, rapidamente, pegou e a academia encheu. Então, chegou um momento que, assim, não tinha mais como a gente colocar a criança lá dentro. A gente já tava com a capacidade máxima por horário.
todos os horários que a gente podia abrir, a gente já tinha aberto. E não tinha mais o que fazer. Então, a gente começou a trabalhar com lista de espera. Só que a gente trabalha com plano anual. Então, a criança lá, ela faz um plano de 12 meses. Então, a gente não tem uma saída tão frequente. E aí, as pessoas ficavam na fila há muito tempo. Tá, 1 ano, pelo menos. A não ser que a criança desistisse antes. E às vezes as crianças renovam. A gente tem uma taxa de renovação bem alta também. Então as crianças costumam ficar com a gente 2, 3 anos. Às vezes até mais. Eu tenho crianças que estão com a gente lá desde a inauguração de Águas Claras, desde 2018. Ah, que legal. Então, assim, a gente já tinha essa demanda lá na cidade. Então eu já tinha essa previsibilidade. Eu sabia que eu poderia dar... Eu não ia dar um tiro no meu pé, né? Então, a gente foi porque a gente já tinha esse conhecimento da cidade. Você tinha números. Porque quando você vai pra ginástica, você tem isso, né? Você tem cronometrado quantos passos que eu vou dar. Qual perna que vai? Qual braço que vai na frente? Isso você tinha, né? Eu tenho aqui a quantidade, quantas crianças em média renovam. Você falou tudo aqui. Quantas crianças em média renovam. Você falou, é alto, mas você tem esses números lá. Tem quantas pessoas na fila de espera. Você, entre aspas, assim, num palavreado bem coloquial, era o tiro certeiro. Era isso, né? Aí tava a tua previsibilidade. Isso. Você tinha dados nas mãos. Exatamente. Como você tinha na ginástica. Exatamente. É o hábito. É o hábito. Você construi... Olha, é muito interessante quando a gente começa a conversar aqui, dá vontade de conversar mais com você, Karina, porque quando a gente pega um atleta de alta performance, é muito diferente. Eu já conversei com pessoas, atletas de outras áreas também, e a gente vê o quanto que eles cresceram em tantas coisas, e algumas coisas se transformaram tão habituais que eles trazem para outras áreas da vida que às vezes nem eles percebem. É isso mesmo. É impressionante. O pessoal costuma falar isso comigo, mas a sua cabeça é o tempo inteiro uma cabeça de atleta. Aí porque eu fui atleta. Então, a minha mente, ela só pensa assim. Eu não gosto de gastar tempo, eu não gosto de gastar energia e eu gosto de ir e planejar para que a coisa dê certo. Sempre focado no resultado. Meu foco sempre é no resultado. Tem que ter um resultado positivo, né? Não dá pra você fazer a coisa assim, aleatoriamente. Vou testar aqui pra ver o que vai dar. Não, é tudo bem calculado e com foco no resultado. Eu quero atingir isso daqui. Eu quero atingir essa meta. O que eu preciso fazer pra chegar nisso daqui? Então, é realmente uma mentalidade de atleta pra vida. Por isso que esse é o propósito da minha empresa. Formar ginastas pra vida. Porque eu sei, eu vivo e eu tenho certeza absoluta que o que elas aprendem lá na ginástica vão para a vida delas. Mesmo que, às vezes, a gente não perceba. Ou elas não percebam. E, às vezes, até o pai não tem noção do que está acontecendo, né? Não tem noção de que, ela aprendeu aquilo ali na ginástica e por isso que está trazendo para cá. Mas como eu trabalho com isso, eu vejo nitidamente, né? O que sai do ginásio e vai para a vida particular. A gente precisa muito de vocês. Parabéns pelo trabalho lindíssimo de vocês. Uma vez eu estava conversando com um atleta de alta performance de vôlei. Ele rodou boa parte do mundo jogando e tudo mais. Hoje ele pendurou, não as chuteiras, né? Mas ele dizia que uma coisa interessante, ele falava assim que é claro que de vez em quando você vai inovar, mas só que inovação não é todo dia. Né? O dia a dia é fazer a mesma coisa repetidas vezes, hoje, amanhã e depois de amanhã de novo. E isso te leva a um processo de melhoria constante, né? E aí entra a questão do hábito. Porque você não questiona mais, você só faz. Porque você já sabe, você já questionou ontem. Decidiu, então amanhã eu vou fazer, depois de amanhã, depois. Você aprendeu a fazer. E você faz o que precisa ser feito. Perfeito. Porque a vida não é só de fazer o que eu quero fazer, né? Eu preciso fazer aquilo. Por que eu preciso fazer aquilo? Porque se eu não fizer, eu não vou ter o resultado, né? Então, trazendo para ginástica, a gente tem momentos da aula ali de trabalho de força. Às vezes as crianças assim, a parte do preparo físico é chato. É chato, mas se você não tiver força no braço, como que você vai fazer a paralela? Se você não tiver força na perna, como que você vai fazer o solo? Como você vai correr e saltar no trampolim? Então, uma coisa depende da outra. Então, ali na ginástica, elas já aprendem que eu preciso fazer o necessário para atingir o meu resultado. E o necessário nem sempre vai ser aquilo que eu quero, que eu mais gosto de fazer, o que eu amo, né? E a vida é feita disso. É feita de pequenos hábitos que a gente precisa fazer repetidas vezes para que eles se tornem automáticos e que vão nos trazer o resultado que buscamos. E nem sempre o processo vai ser fácil e tranquilo. Eu amo o que eu faço, eu amo fazer isso, né?
Não é. Muitas das vezes você vai estar saindo da sua zona de conforto. A maioria das vezes, inclusive, eu acho que você está fazendo aquilo que você não gosta. Mas que precisa ser feito para que você tenha o resultado que você quer. Eita, nós! Ó, uma das minhas alegrias é porque minha sobrinha escolheu a escola de vocês, tá lá matriculada, tá fazendo. Parabéns pelo teu trabalho. A gente fica na torcida para que vocês possam se multiplicar. Tem muita coisa bacana, tem muito aprendizado no esporte. É uma pena que no Brasil a gente ainda não valorize tanto o esporte quanto ele merece. Mas um trabalho de vocês colocam, eu acredito muito, que coloca o esporte em outro patamar. Sim. Quando a gente vê que... E as tuas palavras são espetaculares, né? É uma ginástica pra vida. A gente vê o quanto que extrapola. Eu vou, pra gente fechar aqui, nossa hora já estourou, mas o teu fã-clube veio. Então a Camila mandou aqui, ó. Ginástica artística chegou. Lucinete Oliveira. Karina é maravilhosa. Núbia Nascimento. Karina Carvalho é sucesso. Carmen Godoy. A melhor academia de ginástica artística de Brasília. Karina Carvalho. Lucinete Oliveira botou também assim, ó. Academia que forma ginastas para a vida. Ela é a melhor. E a Patrícia Anzai mandou. A Karina Carvalho é maravilhosa. E a Lucinete botou uma salva de palmas aqui pra Karina. Obrigada. Que bacana, muito bom. Pessoal, a gente vai se despedir da Karina aqui, dar uma dó danada. Vamos combinar você trazer depois as imagens pra gente poder ver? Vou trazer, Vai ser bem legal. Se você quiser trazer... Você tem da tua época de atleta? Ixi. Por favor, traz! Vai ser muito legal. Você que sabe. Mas pode trazer também, se quiser trazer alguma imagem das unidades, ou das suas meninas competindo. Tá bom, vou trazer sim, vou organizar. Ou se quiser pegar algum take das Olimpíadas pra gente poder mostrar aqui também. Mas se quiser trazer a sua, vai ser bem legal. Pode deixar, pra gente botar a coisa bem visual, né? Vai ser bem legal, vai ser bem legal.